nossa, que saco viver assim, sabe? E é assim que eu sou, é meu jeitinho, entendeu? Ser importante pra mim não é besteira. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de, sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Escuta, o negócio é o seguinte, hoje eu queria só falar sobre algumas coisas que eu tô passando nesse momento. Eu tô entrando numa fase na minha vida agora que eu tô me permitindo ser egoísta. E eu queria muito falar dessa diferença do egoísmo, de verdade, assim, que eu acredito que é o egoísmo mesmo, versus o que eu tô fazendo, que eu acredito que é autopreservação. Por muito tempo, eu acreditei que não era possível se amar mesmo. Eu achava que amor próprio mostrava que a pessoa, por mais que eu invejasse de alguma forma, tipo, essa pessoa é tão confiante e tal, eu achava que mostrava alguma coisa, tipo, não sei, significava que a pessoa era egoísta, significava que a pessoa não ligava pros outros e tal. E quando eu via isso em alguém, eu achava muito legal, muito bonito, muito confiante, eu ficava, quero também, quero ser assim e tal. Só que quando era comigo, quando eu exercia amor próprio comigo mesma nas raras ocasiões que isso acontecia, eu achava que eu tava sendo muito egoísta e que eu não merecia ter esse amor próprio, né? E eu falei isso várias vezes já, mas qual o novo ponto que eu queria entrar em relação a isso? Eu, pela primeira vez na minha vida, tô conseguindo não me sentir culpada pelas coisas que eu preciso fazer pelo meu bem. Então não significa que eu sou babaca e chego pra alguém e falo, tipo, vai se fuder, não tô nem aí pra você. E caguei na sua cara, sei lá. Eu não sei, gente, eu não sei xingar. Tipo assim, eu sei xingar, mas eu sou meio fofa, entende? Então, tipo assim, até quando eu tô tentando ser escrota, eu sou um pouco fofa. E eu não tô falando isso de uma forma convencida, eu tô realmente falando isso porque eu ainda tô aprendendo que às vezes tá tudo bem. Eu sentir raiva e eu me expressar e tal. E eu também, não porque eu seja otária, entendeu? É claro que eu sei, hoje em dia, já me defender, e eu sei quando uma pessoa precisa escutar alguma coisa, mas eu ainda... Eu não sei, cara, é uma característica minha, assim, eu sou doce, sabe? Tipo, eu sou fofa, fazer o quê? Paciência. Tô brincando, mas assim, eu tenho um certo descostume, tá calor, calma, um certo descostume de me permitir não ser tipo, boazinha é a palavra, não é nem doce, é boazinha. Então eu tô aprendendo também que tá tudo bem não ser boazinha o tempo todo e todo mundo tem um lado que não é bonzinho e tal. E não significa que eu vou mudar minha essência por isso, porque eu vou continuar sendo uma pessoa que gosta de ser doce, gosta de acolher os outros e muito empática e tal. Mas também não significa que eu precise ser isso pra todo mundo e também não preciso mostrar isso pra todo mundo e também não preciso ser isso o tempo todo. Tipo, tá tudo bem se uma pessoa ouvir uma resposta que ela precisa ouvir em um momento que ela tá sendo babaca comigo também. Enfim, e aí esse momento eu queria muito falar de autocuidado e de coisas que, porque eu achava que eu não merecia, né, o amor próprio e tal, eu achava bobo. Então, por exemplo, arrumar a cama. Cara, eu nunca entendi gente que arruma a cama. Nunca, nunca, nunca. Porque eu falava, cara, qual é o propósito de você acordar, arrumar a cama, sendo que você sabe que você vai dormir lá de novo? Você vai bagunçar de novo? Dá licença, tipo assim, isso é burrice, isso é perda de tempo e tal. Não sei, esses lances de, tipo, morning routine, tipo, rotina matinal saudável e produtiva. Tipo, eu comecei a ter uma aversão dessas coisas. Aversão. Mas... porque, número 1, é um pouco irritante esse lance todo de rotina matinal, tipo, perfeita e ideal, porque todo dia a gente acorda diferente. Então você, tipo, ter uma rotina matinal em que você acorda 3 da manhã pra poder, tipo, botar roupa de academia e sei lá o que, tipo, eu não acho que é a minha definição de saudável, mas tem gente que faz e funciona pra essas pessoas. Se essas pessoas estão felizes, ótimo, um abraço, um beijo, um cheiro para todas essas pessoas. Só que, pra mim, não é algo saudável, porque eu sempre dormi mal e tal, enfim, eu tô começando a dormir bem, assim, acho que eu comecei a dormir bem no último ano, talvez, em 2022, eu comecei a voltar a saber o que era sono, e aí agora que eu tô conseguindo dormir bem, eu também consegui meio que ajeitar eu tô chegando no meu horário de sono, assim, do que eu acho que é ideal pra mim, mas isso me leva ao próximo ponto, que é acordar cedo. Eu preciso acordar cedo porque eu tenho compromisso logo de manhã e tal, mas eu sempre tive um negócio assim de tipo, cara, eu durmo mal, então eu vou, tipo, descansar o quanto eu preciso. Só que nunca dava pra eu descansar o quanto eu preciso porque eu tenho compromisso de manhã. Então era uma luta meio bizarra, assim, porque eu não conseguia descansar, né? Então eu não conseguia dormir cedo, eu não conseguia dormir tarde, eu não conseguia dormir. Então acordar cedo pra mim era tipo,
era uma coisa que eu não conseguia priorizar, porque eu não conseguia dormir cedo. Então, era isso. Já que eu dormia muito mal, não funcionava pra mim. E aí eu ficava pensando, tá, mas pra que eu vou acordar também mais cedo e perder horas de sono pra organizar as coisas e pra tomar café com calma, se eu posso dormir e recuperar essas horas que eu perdi? E tudo bem fazer isso de vez em quando, mas eu tô querendo dizer que condenava muito a rotina matinal porque eu não conseguia fazer. Não porque eu não achava que era legal e tal, o ideal. Eu sempre gostei de acordar cedo, só que como eu me sentia muito cansada e eu tava num momento diferente da minha vida, assim, muito desorganizado, é isso, eu não achava que valia a pena. E eu comecei a entender que eu demorei anos pra poder, porque não, sabe, as pessoas falam assim, é só você anotar as suas metas e você começar a fazer, começa amanhã, não se enrola e tal. E eu acho isso muito hipócrita e meio idiota, sabe? Porque a vida não é tão simples assim, sabe? Tem várias coisas que acontecem com a gente. Eu tinha depressão, eu ainda tenho no caso, né? Eu não conseguia dormir, eu era cheia de coisa mal resolvida e tal. Então, tipo assim, dizer, só começa amanhã, anota que você consegue, é difícil, mas você tem que ter perseverança. Eu acho isso muito positividade tóxica, tipo, cala a boca, não, eu não consigo fazer isso agora. Então, também é entender, eu acho que qual é o momento atual, sabe? Ser um pouco realista. É claro que, tipo, tem coisas chatas que a gente tem que fazer e que se a gente quer priorizar uma coisa, a gente vai precisar se esforçar pra ela acontecer. Mas, assim, também ficar numa narrativa de que tudo é possível o tempo todo, tipo, vai ver, não é o momento de você ter uma rotina matinal. Por mais que seja benéfico, por mais que os médicos digam que é uma coisa legal, por mais que os psicólogos indiquem que você tenha uma rotina, às vezes não é a coisa que você está precisando naquele momento. Então eu precisava consertar meu sono e eu demorei anos pra fazer isso. E infelizmente eu não consegui ter uma rotina consistente matinal. E tá tudo bem. Conforme eu entrei na terapia e eu me mediquei pra depressão e eu fui construindo esse amor próprio, foi só então que eu consegui meio que desvencilhar a areia movediça. Quanto mais você tenta sair, mais você se afunda. Parece que era isso pra mim, assim, que eu tava numa areia movediça eterna. E só se eu parasse pra poder entender o que estava acontecendo e a minha situação e parasse de entrar em pânico e congelar de medo e tudo mais. Queria me desculpar a partir de agora. Eu não estava gravando na câmera, então a partir desse ponto teremos vídeo. Porque eu tava gostando muito da forma que eu tava levando o raciocínio, então eu não vou regravar, mas desculpa, que merda. Enfim, tá vendo? Coisas acontecem, é isso que eu quero dizer, tipo assim, eu poderia, em outros momentos, ia me frustrar muito, eu ia deletar tudo, eu ia começar do zero, e eu ia achar mil maneiras e jeitos de dizer pra mim mesma que esse episódio tá uma merda, que não vale a pena postar, e várias coisas assim, e não sei, eu tenho lidado muito bem com a frustração também. E eu acho que isso foi uma parte muito importante em todo o meu processo de autocuidado também. Eu descobri que aceitar a frustração também é autocuidado, porque você se martirizar por uma coisa que você não tem controle e você se culpar e ficar apegado na razão pela qual as coisas não funcionaram, eu acho que é muito sadomasoquista, assim. E quando você não quer estar apegado, mas você se força a estar apegado, tipo, é muito doido, assim. E eu não tô dizendo que é fácil desapegar dessas noções, assim, da gente mesma, mas eu acho que tá tudo conectado, assim. Eu acho que realmente é uma areia movediça e é uma teia também que te prende muito essas várias questões. Então, assim, só dá pra ir por partes, só dá pra entender, tipo, tem esse problema e tem esse problema e tem esse também. E talvez todos eles estejam conectados de alguma forma, mas eu não posso atacar 3 de uma vez. Eu preciso pegar um primeiro e entender qual a conexão entre esses 3, por que esses 3 problemas estão conectados, o que isso impacta na minha vida, e realmente refletir, assim, e colocar, não sei, pra mim ajuda muito escrever, o que me leva ao próximo ponto. Essas coisas, assim, de autocuidado que eu também achava muito bobo e tal, também tem a ver muito com o meu tempo sozinha. Eu achava muito que meu tempo sozinha era uma perda de tempo, assim, que eu ficava com a voz das outras pessoas na minha cabeça, assim, tipo, nossa, você tá sozinha num sábado à noite, nossa, você tá fazendo isso numa sexta, nossa. Uma autocrítica muito desnecessária, assim, sendo que tem vezes que eu preciso ficar em casa e dormir, tem vezes que eu preciso. Então eu não me escutava muito, assim, eu não conseguia me escutar, porque tinha muitas opiniões de outras pessoas, e o que os outros achariam de mim, e se me vissem nesse momento agora, e o que dizia sobre mim. Só que, na verdade, ninguém tava falando comigo sobre isso, entende? Tipo, e eu não tava falando com essas pessoas que achavam que ficar sábado à noite em casa era coisa de, sei lá, gente idiota, não sei. Eu tava criando essa narrativa pra mim mesma, baseado
concepção social de que sábado à noite se sai, entendeu? De que sexta-noite se faz... também se sai, sei lá, entendeu? E se bebe e tudo mais. E tipo assim, eu adoro beber. Eu acho muito divertido. Mas eu sei que impacta em mim de uma forma diferente do que impacta a maioria das pessoas. E beber o tempo todo pra mim não faz bem, deprime e acaba reativando coisas em mim que não são legais. Isso significa que eu nunca posso beber? Provavelmente não. Só que eu também parei de depender da bebida nesse sentido, porque eu coloquei o meu bem-estar primeiro. Então, eu colocar meu bem-estar primeiro me trouxe esses fatores de autocuidado que eu achava bobos e que eu sempre quis ter, mas eu nunca consegui. Então, é meio irônico esse ciclo, assim, de você ter várias coisas que estão interligadas e você nem entender. Mas, a partir do momento que eu consegui ultrapassar esse momento esses anos de me maltratar e tudo mais, eu comecei a entender, cara, legal, realmente distrai, me faz ficar mais solto e tudo mais, mas qual é a necessidade de beber? E cara, tinha muita coisa por trás da necessidade de beber, você não tem noção. E eu entro nisso em um outro episódio, mas assim, várias coisas que, sei lá, beber não é bobo. Por que a rotina matinal é idiota e ficar em casa e descansar quando você precisa é idiota, mas beber não é? Beber é legal, beber é rock and roll, beber é desgolado. Tipo, cara, quem tá realmente citando essas coisas? Porque, pra mim, amadurecer também é perceber, sabe? Que fazer o melhor pra você é o que te faz feliz. E não importa muito o que as outras pessoas acham sobre isso. O que importa é o que você acha. Então, é doido. Isso tudo é uma grande epifania que eu tive recentemente, tá tudo conectado. Então, várias percepções que parecem muito óbvias, mas que eu nunca tive pra mim mesma. Tipo, pros outros é tranquilo ver nos outros, entendeu? Mas pra mim sempre é muito difícil aplicar a mim. Então, outras coisas que eu achava também, por exemplo, bobas. Fazer cabelo. Pra que eu vou perder tempo fazendo cabelo? Eu nunca fui muito boa em fazer cabelo, tá? Meu cabelo é fino, é difícil de mudar, não segura muito penteado, então, ok, talvez eu não faça um babyliss todo dia, porque nem segura, sabe? Tipo, enfim. Mas, por que cuidar do meu cabelo é idiota? Por quê? Por que eu comprar um óleo pra cabelo é idiota? Tipo assim, realmente, tem coisas que são caras, sabe? Tipo, não dá, às vezes, pra ficar comprando produtinhos e não sei o quê, porque, porra, é cara beça. Mas eu gastava com coisas meio idiotas, sabe? Tipo, às vezes eu comprava um mate, ou, sei lá, tipo, não idiota, sabe? Não tô dizendo que você comprar mate é idiota, não, tá? Pelo amor de Deus, eu amo mate. Tô dizendo que, tipo assim, tem coisinhas que eu gastava que, às vezes, eu não percebia que eu podia estar usando pra algumas outras coisas, entendeu? Então, tipo, questão de organização financeira mesmo, nada demais, assim. Mas pra mim sempre foi muito difícil me organizar também. Então, eu falei, cara, eu acho que esse mês eu vou tentar gastar um pouco menos na rua e eu vou, até porque não dá pra viver de iFood, é inviável pra mim viver de iFood. Se eu economizar dessa forma, vai ver também, eu vou conseguir economizar, de fato, e também vai sobrar pra eu poder comprar algumas coisas que são importantes pra mim. Então, um olhinho de cabelo e tal. E por mais que seja bobo e pareça superficial, tipo, tá, óleo de cabelo, quem liga? Mas, cara, quando meu cabelo fica bonito, eu me sinto mais bonita, sabe? Eu me sinto bem. E quando ele tá todo quebrado e ressecado, eu fico triste, sabe? E eu vejo pessoas que se cuidam e eu meio que admiro isso. Eu fico, caramba, como ela tá bonita hoje, como ele tá bonito hoje. Tipo, eu gosto dessa sensação de estar me cuidando. E quando eu tava muito fundo na depressão, eu não conseguia ver essas coisas como corretas pra mim. Porque pra quê? Pra que eu vou me arrumar se tipo assim, eu não sou muito importante, sabe? E faz muito sentido isso. Eu não achava que precisava. Eu não achava que fazia sentido e que pra que eu vou me esforçar, entendeu? Era essa a mentalidade. Por exemplo, fazer unha. Fazer unha é uma coisa que pra mim, eu não acho necessário. Eu gosto quando a minha unha tá feita. Eu acho bonitinho e tal. Só que eu não tenho paciência. Então, tipo assim, isso não é questão de depressão ou de, tipo, qualquer coisa. É questão de que, tipo, eu não tenho paciência. Então, assim, eu nem sempre faço as unhas. Às vezes, muitas vezes estão não feitas. Eu mantenho elas limpinhas e tal. Mas, enfim, eu também tenho ansiedade. Então, eu volto e me machuco meus dedos sem querer. Às vezes eu não tô olhando, eu tô, tipo, tirando a pelinha do dedo. E várias vezes já me avisaram e eu tento parar e tal. Então, assim, é uma coisa que eu talvez não pare pra fazer, eu não pare pra priorizar, entendeu? Não é uma coisa que eu falo, tipo, nossa, preciso fazer a unha. E é assim que eu sou, é meu jeitinho, entendeu? Agora, lavar o rosto de manhã. Eu não lavava o rosto de manhã, cara. Eu acho que, tipo assim,
no mínimo pra acordar, sabe? Pra tirar as coisas que ficam no seu rosto durante a noite, sei lá, tipo, coisas assim de muito mínimo, sabe? Tipo, muita coisa que pode parecer bobo e, sei lá, insignificante, mas pra mim vale muito incluir na minha rotina matinal. Então eu comecei meio que a traçar uma rotina matinal, mas sem cobrar muito de mim, sabe? Sem ser tipo, eu acordo às 6 da manhã e aí eu faço. Tipo, nunca funcionou pra mim estabelecer de uma forma rígida as coisas. Então eu comecei a fazer de uma forma em que fosse bem natural pra mim. E conforme uma coisa virava hábito, aí eu adicionava outra. Então, por exemplo, pra mim já é um hábito sair da cama, me alongar, depois meio que começar meu movimento pra levantar, por exemplo, fazer a cama, botar a lente, lavar o rosto e tal. Por que eu comecei a fazer a cama? Porque, cara, quando eu volto pro meu quarto se tornou pra mim, assim, minha caverninha. Eu amo estar aqui. E eu lembro que eu não me sentia em casa no meu quarto, porque várias questões e tal, eu não conseguia ficar bem, sabe? E conforme eu fui mudando ali ao longo dos anos, tipo assim, eu comecei realmente a me sentir muito em casa. Então, eu amo o meu quarto. Então, mesmo quando é num sábado à noite, eu preciso ficar em casa descansando, eu fico plena, porque é o meu momento de, tipo, tá no meu lugar e descansar e fazer o que eu preciso fazer. Então, quando eu volto pra casa e a minha cama tá feita e tá tudo organizadinho e, tipo, a luz tá entrando, cara, isso pra mim faz muita diferença pra minha cabeça, pro meu bem-estar. Aí, quando eu volto e tá tudo bagunçado e cagado, sabe? Tipo, não literalmente cagado, que nojo. Por que eu falei isso? Enfim, mas quando tá tudo jogado, eu me sinto mais ansiosa. Eu fico, ai, que bagunça, tá vendo? Meu espaço, olha o que eu não fiz, várias coisas que eu preciso fazer, e aí tá tudo no caminho, sabe? Tipo, e parece bobo, parece uma coisa simples, mas faz muita diferença pra mim. E desde que eu comecei a ver que faz diferença pra mim, eu incluí na minha rotina matinal. Então, o que isso tudo leva, esses passos matinais? Leva ao fato de que eu preciso acordar mais cedo pra fazer essas coisas. E por mais que pareça bobo, então eu preciso dormir mais cedo. E pra eu não ficar cansada, porque eu não vou ter um dia produtivo se eu acordar cansada e me arrastar pelo dia. Porque, cara, quando eu não durmo bem, cara, não tem jeito. Não tem jeito. É horrível. Eu não consigo passar o dia bem. E tudo que eu quero fazer à tarde é chegar em casa pra dormir e tirar uma soneca. Soneca. Foi fofa essa palavra, não sei. Enfim, tirar o cochilo. Eu tomar café da manhã, com calma. Era uma coisa que eu não valorizava muito, assim, sabe? Tipo, rotina é rotina, no dia de semana eu não posso tomar café com calma. Pois eu deveria ter um momento de café da manhã. Isso tudo, assim, a gente sabe que veio do capitalismo, né? Tipo assim, isso é muito louco, mas no fim das contas é muito, tipo, essa coisa de automação. E você não ter o momento café da manhã, você não ter um momento pra organizar suas coisas, você não ter o tempo pra colocar a sua cabeça no lugar e pra sair. É tudo embolado, uma coisa em cima da outra. E claro que imprevistos vão acontecer, né? Às vezes não dá pra dormir cedo porque você fica, sei lá, trabalhando até 10 da noite ou estudando até 10 da noite e você não vai dormir 8 da noite, entendeu? Não tem essa realidade, não tem. Mas não significa que eu não vou fazer o meu máximo pra poder facilitar a minha vida mesmo. Então, organizar meu quarto antes de sair é uma coisa que facilita a minha vida pra depois. Então, eu vou chegar em casa já com tudo organizado e vai ser muito mais ágil. Então, essa organização também foi uma coisa que eu precisei muito me treinar. E eu ainda estou me treinando. Ali um outro episódio aí que eu sou muito ruim em organização, isso é verdade. Organização do espaço, assim, eu não sou boa, cara. Tipo assim, é uma coisa que eu não vim ao mundo com. E eu tenho TDAH também, então, tipo, isso, assim, fica claro no meu quarto, assim, na minha bagunça. E me falaram muito na vida, assim, o espaço que você vive, a forma que você se organiza é uma reflexão da sua cabeça. E eu ficava muito puta quando falavam isso, que eu falava, tá, e daí que eu sou bagunceira? Tipo, não significa que na minha cabeça tá desorganizado, mas, tipo, o fato é que estava, porque se você realmente fosse ver, assim, a minha rotina, já porque eu tenho um déficit de atenção, tipo, você começa a fazer uma coisa e depois você começa a se emenda em outra. Aí você muda pra terceira coisa. Tipo, seu pensamento vai te levando de um lugar ao outro e quando você vê, você não sabe nem o que você começou fazendo. Então, imagina esse tipo de pensamento num lugar que já está completamente zoneado. Então faz muito sentido. Eu tenho tentado cada vez mais investir em coisas que me fazem bem. Recentemente eu comecei a pintar. Eu sempre quis meio que pintar, só que eu sempre disse que eu não era boa o suficiente pra pintar. E tudo bem, eu não vou ser uma pintora profissional e vender minha arte em galerias, mas é uma coisa que me faz muito bem, me expressar mesmo. E eu lembro que na aula de artes, eu sempre fui muito boa na aula de artes, mas assim, pela criatividade mais do que pelo talento, sabe? Eu nunca desenvolvi, tipo, a técnica do pincel, sei lá, nem sei que técnicas tem. Eu não desenho bem.
É mais ou menos isso. Eu ficava nessa de tipo, não, porque se eu for começar a pintar, eu tenho que ter a tela tal, e eu tenho que ter o material tal, e eu tenho que... E cara, eu só quero pintar. E quem disse que tem que ser bonito? E quem disse que tem que ser foda? E quem disse que tem que ser uma coisa que eu vou usar pra trabalhar e pra, sei lá, ganhar validação? Tipo, foda-se isso, é o meu momento, é o meu espaço. Então eu comprei 12 telas de criança, tipo assim, é pra aula de criança isso. Tinta guache de um clipe que eu fiz, que eu comprei pro clipe. Então foi a tinta mais baratinha que tinha, assim, nada demais. E um pincel que também foi pro clipe, que por acaso tava aqui em casa. E eu falei, cara, eu vou pintar, por que não? E eu comecei a pintar. Comecei a pintar num quadrinho desse tamanho. Vou até mostrar pra ele. Olha o tamanho do neném. Por que eu falei assim, cara? Sério. Eu pintei, sabe? Qual é a grande questão? Alguém liga que eu pintei? Não. Eu ligo que eu pintei. Isso é bom o suficiente, sabe? E eu me senti muito criando um novo hobby pra mim, assim. Um novo momento pra mim. O meu momento de relaxar, muitas vezes agora inclui isso. Eu pegar uma telinha dessas e eu pintar alguma coisa que eu tô sentindo. Eu senti que eu tava curando a minha criança interior. E isso já é uma frase que tá meio caindo em uso, mas realmente, assim, eu acho que quando eu parei de tentar fazer essas coisas, tipo, agora vai ser o momento de curar minha criança interior, o que eu posso fazer para curar? Tipo assim, quando eu parei de, tipo, tentar entender tanto as coisas e só deixar os sentimentos também me ouvir, guiar, sabe? Tipo, minha intuição me guiar. Quando eu comecei a ouvir minha intuição, as coisas ficaram muito mais fluidas e naturais, sabe? Então eu fui lá e comprei 12 telas e foda-se, tipo assim, não é nada demais, entende? E aí antes eu ficava, tipo, overthinking, assim, tudo, tipo, mas se eu comprar essa tela, e se eu comprar esse pincel, e se eu for fazer, e o que eu vou fazer, o que eu vou pintar, e como eu vou pintar, e será que eu posto? Tipo, nossa, que saco viver assim, sabe? Então, essas coisas, assim, que eu achava bobeira, eu comecei a valorizar muito. Então, tipo, eu também fiz uma colagenzinha ali na parede, e aí eu pensava, mas por que você vai gastar dinheiro imprimindo essas fotos? E eu falei, cara, pra eu me sentir mais em casa, ponto, acabou, sabe? Então, tipo assim, tem muito, realmente, coisas que... Tipo, ter hobby é um privilégio também, sabe? Você ter dinheiro pra ter um hobby também é um privilégio, porque... Sério, tem coisas que só simplesmente não cabem no orçamento de muita gente. E não dá pra ficar comprando. Mas assim, eu acho legal quando a gente também para de cobrar coisas da gente mesmo, sabe? Tipo, é a tela mais baratinha que tinha, é a tinta mais baratinha que tinha, e que se foda. Tipo, é isso, sabe? Não precisa ser tão complexo, não precisa ser profissional, não precisa ser nada que eu vou mostrar pros outros, é pra mim. E não é besteira. Ser importante pra mim não é besteira. Eu amo escrever, eu amo criar histórias, eu amo expressar meus sentimentos e tudo mais. E eu acho que escrevendo textos e, enfim, poemas, seja o que for, é a minha forma mais verdadeira de comunicação. E comecei a escrever coisas que eu tava precisando dizer. Então eu sentia muito, assim, essa necessidade de sempre falar com os outros. Eu precisava sempre falar com amigos, eu precisava falar com minha mãe, eu precisava falar com alguém sobre coisas que eu sentia. Só que, quando vem uma crise de ansiedade atualmente, eu começo a escrever. Exatamente o que eu tô pensando, assim. E eu falava antes, mas escrever pra mim, sabe? Por que isso não vai curar minha ansiedade? Tipo, eu não quero parar pra escrever. Eu ficava evitando isso. Acho que justamente por eu não querer entrar em contato com o que eu tava sentindo. E querer meio que buscar esse auxílio nas pessoas. E tá tudo bem buscar auxílio nas pessoas. Eu acho que elas estão, né? As pessoas que gostam de você estão na sua vida pra te escutar e pra te ajudar e tudo mais. Mas tem vezes que, tipo, aquela pessoa que vai te escutar, talvez ela consiga te escutar e pronto, né? E ok. Mas às vezes ela não vai conseguir solucionar o problema dentro de você, entendeu? Muitas vezes não vai, e também não é responsabilidade dela solucionar. Então, pra mim, escrever tem sido muito essa catarse de eu colocar coisas que são complexas demais na minha mente pra eu poder passar pra outra pessoa. Porque às vezes a pessoa não vai conseguir me ajudar. E às vezes, mesmo que eu fale, eu vou ruminar naquilo. E às vezes eu fico numa de, tipo, ruminar e ficar falando com a pessoa. E às vezes, tipo assim, eu nunca quero ser uma pessoa chata, entende? Eu nunca quero ser a pessoa que não se toca de, tipo, cara, chega, sabe? Você já tá me sobrecarregando. Eu não quero invadir esse limite também do outro. E cada um sabe, né? Qual vai ser isso, mas eu acho que às vezes nem vale a pena estressar uma pessoa ou fazer ela ficar preocupada comigo, sendo que eu sei que se eu escrever as coisas que eu tô pensando, eu vou solucionar por mim.
Isso não é pra dizer que eu não posso contar com os outros, tá? Eu, por muito tempo, me senti culpada por contar com os outros. E muitas vezes eu ainda sinto culpa pelas pessoas me ajudarem em momentos que eu preciso. Mas o que eu quero dizer é que eu consegui também fazer por mim. Essa movimentação que eu só conseguia desabafar com os outros, eu conseguia começar a desabafar sozinha. Eu tô começando a conseguir ter aquele papel de melhor amiga, de ser realmente a minha irmã, digamos assim. Ser da minha família, entendeu? Como se eu fosse uma pessoa da minha família que me acolhe nesses momentos também. E é claro que quando eu precisar do colo da minha mãe, quando eu precisar das minhas amigas, tipo, elas estão lá. E elas deixam isso bem claro. Mas é legal também eu poder contar comigo mesma. Eu acolher as coisas que eu tô pensando e eu não rejeitar os sentimentos. E ontem mesmo eu tava rejeitando muito um sentimento, cara. Eu tava com uma raiva de estar sentindo, de estar... E de me importar com alguém, sabe? Tipo assim, de ainda ligar. E eu acho que é normal ligar pros outros, sabe? Principalmente são pessoas importantes pra gente, eu acho que é normal. E eu tava com muita raiva de tá sentindo dor. E aí eu falei um momento, cara, por que eu tô me repreendendo por sentir dor? Tipo, foda-se. Eu tô sentindo. É uma merda, mas... E aí? Eu fingir que eu não estou sentindo não vai fazer com que a dor vá embora. E não necessariamente dor também é um indicador de que você fez algo errado. Entende? Às vezes a dor não tá ali pra te punir, pra te repreender, pra te dizer, olha, você fez uma merda, não sei o quê. Às vezes tá ali porque porque algo mexeu com você e tá tudo bem. Eu preciso me deixar sentir dor, eu preciso me deixar sentir raiva, eu preciso me deixar sentir coisas na ordem que elas vierem e na forma que elas vierem, mas eu também não preciso deixar que elas controlem tudo. Eu posso assumir o controle e ter responsabilidade por essas sensações e emoções. E eu tenho... A minha maior batalha, ultimamente, é entender que eu não sou responsável por ninguém e que eu também não sou responsável pelas sensações e sentimentos dos outros. É o que eu falo. É claro que eu não vou ser babaca, é claro que eu não vou ser rude e, enfim, injusta e infantil, mas também tem momentos que eu preciso me permitir sentir. E às vezes, tipo, a gente não é robô, cara. Às vezes a gente vai precisar ser infantil, às vezes a gente vai explodir, às vezes a gente vai ser injusto. E contanto que a gente assuma essa responsabilidade de, tipo... Eu sei que é irônico, eu acabei de falar de não assumir responsabilidade, mas eu acho que se a gente age errado, a gente tem que assumir responsabilidade, claro. Mas também entender que ninguém é perfeito e que às vezes acontece, né? Da gente não agir da melhor forma como a gente gostaria. E isso também está tudo bem. Agora, a gente colocar uma mochila nas costas que sou uma pessoa que me importa muito com os outros, mais do que eu deveria. Mas será que por isso, por eu entender tanto o outro e por eu me importar tanto com o outro, será que isso significa que eu tenho que sofrer em função do sofrimento alheio? Em função dos problemas e questões alheias? Não sei, entendeu? Tipo assim, novamente, não é que eu não ligo, não é que eu ligo demais, entendeu? Então tem momentos que é natural, pelo próprio... Pra gente se preservar mesmo, a gente precisa se ouvir. E eu tenho essa dificuldade de me ouvir. Eu acho que isso tudo desse autocuidado tá me ajudando muito a me ouvir. Esses momentos sozinha, esses hobbies que parecem bobos, isso tudo tá agregando de uma forma que tá me tornando uma pessoa muito mais eu mesma, que tá me deixando em contato comigo mesma, que tá tirando aquela camada que eu falei uma vez de, tipo, sentir que eu tava soterrada embaixo de um monte de coisa e lá no fundo tinha a minha essência, tinha quem eu realmente era, então eu não conseguia mostrar, não conseguia ser, eu me sentia presa nessa areia movediça e eu não conseguia sair. E agora eu senti que eu saí. E de vez em quando cai uma lama em mim de novo e eu tiro, sabe, com paciência e amor mesmo, como eu trataria o próximo. Então eu tô tentando muito me permitir ter esse egoísmo, que na verdade é só autocuidado, que na verdade é só amor próprio, que todo mundo à minha volta age assim e eu não ajo. Por quê? E aí uma amiga minha postou uma foto no Instagram, foi um repost de alguém, enfim, eu não sei exatamente, mas eu queria abrir e encerrar esse episódio falando disso. As maneiras diferentes de se abandonar. Dizer sim quando você na verdade quer dizer não. Se desculpar
pra alguém que na verdade te deve uma desculpa. Ser orgulhoso mesmo se você sabe que você tá errado. Se explicar demais quando alguém já parou de te ouvir há muito tempo. Romantizar o mínimo. Implorar por decência e respeito. Correr atrás de pessoas que não querem se responsabilizar. Construir uma vida baseada no que você acha que parece bom, não realmente no que é bom, no que você sente que é bom. Ignorar sua intuição, ignorar seu corpo, ignorar suas necessidades. Se contorcer, se quebrar para se encaixar em lugares que você sabe que você não cabe mais. Não se permitir a descansar de verdade. Ficar em silêncio quando alguém te desrespeita. Recusar aceitar as coisas como são. Mentir pra si mesmo. Nunca pedir ajuda. Nunca dar uma chance pra você mesmo. Nunca cumprir as promessas que você fez pra você mesmo. Celebrar e valorizar pessoas que apenas te toleram e não que te celebram também. Por último, desejar que você fosse outra pessoa. Cara, esse post pra mim ele é perfeito. Ele é perfeito, porque eu sinto que pelos últimos anos da minha vida, e talvez a minha vida inteira, eu tenha me abandonado. Eu me abandonei, eu fui completamente irresponsável comigo mesma. Eu tava tão preocupada em ser responsável pelos outros e pelas necessidades dos outros, e o que o outro tá pensando, e o que o outro tá fazendo, e o que o outro quer, e como eu posso fazer o outro se sentir especial, que eu me abandonei. Eu me abandonei tanto que eu começava a me metamorfosear a ser o outro. Tipo, eu começava a ser outra pessoa. E eu ficava cada vez mais fundo naquela areia movediça e até um ponto que não tinha mais eu. Mas tá na hora de se mudar. E já tá mudando. E eu tô muito feliz que você tá participando dessa mudança, porque esse podcast também é isso tudo. Então, se eu posso dar um conselho pra finalizar essa epifania toda, não se abandona. Não se abandona porque não vale a pena. Você é uma pessoa por um motivo, né? Você nasceu no seu corpo, com a sua mente, com as suas opiniões, com as suas questões, com os seus braços, as suas mãos, os seus dedos. Então, se é pra você ser outra pessoa, por que você tem isso aqui tudo? Por que não é diferente? Não sei. E nem você sabe, provavelmente, mas pra que ficar perdendo tempo em perguntar por quê, nesse caso? Eu posso dizer que eu tô muito orgulhosa de mim mesma. Vocês não têm noção do que isso tudo significa pra mim, porque, cara, a sensação de estar sendo você mesma e não se sentir presa por correntes e coisas que você predeterminou pra você, e limitações alheias e coisas dos outros em cima de você, e você finalmente tá conseguindo respirar. É bizarro, é um alívio bizarro. Obrigada por participar desse momento, por consumir meu conteúdo. E se você quer acompanhar mais sobre o podcast, você pode me seguir em @sinceramentepod, sinceramente, POD, tanto no Instagram quanto no TikTok. Você pode me mandar mensagens sobre os tópicos, você pode sugerir novos tópicos para eu falar sobre, você pode dar opinião, dizer o que você acha, o que você gostaria de ver, se você gostaria que eu convidasse alguma amiga minha, alguma pessoa que seria interessante ter no podcast, enfim. Tudo isso e mais. Terça-feira que vem, às 6 horas, com mais um episódio de... Nossa, me senti muito nos feiticeiros de Waverly Place, fazendo assim, tipo... Como se fosse... Enfim. Sinceramente. Caraca, você falou muito rápido. Não consegui acompanhar.